Estamos dando início ao Letrando, podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, convidamos a professora e especialista em educação infantil, Andréa Pereira Ramos, para falar sobre o hábito da leitura. O bate-papo vai ser conduzido por Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora da plataforma de leitura Elefante Letrado. Andréa, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu acho que tu pode começar nos contando quem é a Andréa. Tá bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar junto contigo, que teve essa ideia tão linda de incentivo à leitura nas crianças. Então, eu sou formada em pedagogia, em magistério, lá no ensino médio. Sou mãe da Lara, que tem 11 anos. Casada com um professor também de educação física, o Vinícius, com uma carreira já bem longa de sala de aula, de 20 anos, 21 anos de mesma instituição de ensino. E nos últimos anos alfabetizando crianças e mais recentemente fazendo parte aqui do pessoal do pedagógico da plataforma de leitura Elefante Letrado, o que muito me anima a seguir na área da educação também. Andréa, então, tu trabalha aqui no Elefante Letrado e trabalha em escolas também. Aliás, em uma escola há 20 anos. Como é que é alfabetizar uma criança? É um processo muito difícil, às vezes, né? É muito prazeroso também. Mas por que eu falo da dificuldade primeiro? Porque há necessidade de um desprendimento do professor no preparo de material, em estudo, muita conexão com as famílias, porque alfabetizar é um mundo que se abre para as crianças e o repertório que precisa ser buscado lá na capacidade dela imagética, na linguagem. Então, precisa ter muita conexão com a família e muito trabalho desse professor. Mas é uma das tarefas mais bonitas que a escola pode proporcionar, né, na vida das crianças. E trazendo um pouco para a conexão do Elefante Letrado, que é uma plataforma de leitura e se soma ao teu trabalho na escola, tu acha que a leitura para a criança é um prazer ou é um sacrifício? Também as duas coisas. É um prazer quando ela descobre, porque as crianças são competentes, têm um potencial muito grande, né, de aprendizagem, exceto, claro, quando tem um desenvolvimimento não típico, né? Mas é muito bom. Também é dificultoso por conta dessas questões que eu falei antes, assim. É muito trabalhosa, né? Ensinar a leitura é algo... A leitura não é nata, a leitura precisa de alguém alfabetizado do lado, ajudando essa criança, dando suporte para que ela avance. A criança não nasce com aquele prazer de ler, né? É como ir numa academia, né? Quem começa numa academia não começa com prazer, que delícia fazer esse peso. Não é, tem que exercitar. E com a criança, a leitura é a mesma coisa. E o cérebro, ele se transforma durante a leitura. Não é raro as crianças dizerem, depois de uma atividade de leitura na escola, que elas estão cansadas. E elas estão mesmo, porque o cérebro demandou muita energia, né? Então, esse processo inicial, enquanto esse corpo está também se refinando em movimentos de motricidade fina, ampla, esse cérebro também está sendo irrigado mais por conta da aquisição da leitura. Então, é as duas coisas. É como andar numa montanha-russa. Às vezes está mais tranquilo aquele trecho, depois já está mais difícil. E em que momento tu acha que a leitura deixa de ser um sacrifício para a criança e passa a ser um prazer? Quando todos acontece isso? Tu percebe nos teus alunos a diferença, o momento em que eles conseguem virar a chave e tornar a leitura um prazer? Perfeito. Quando todos se gratificam com isso. Adultos em volta da criança, sejam os pais, a família, os professores, as crianças aprendem por amor a alguém, né? Então, quando alguém se gratifica e quando coloca essa autoestima dela, né, lá no alto, olha, agora tu já lê tudo, agora a mãe pode deixar bilhetinhos pela casa para ti. Sim, agora o incentivo positivo. O reforço positivo alavanca a aprendizagem, com certeza. Também em relação à leitura, esse é talvez a principal dica, né, para os adultos, para os familiares, né, incentivar a criança a ler mexe muito com incentivo na autoestima. Ela precisa se sentir competente, potente, que elas já são, não é?
Mas tem que ter esse olhar de que tu consegue. E o exemplo. Tu acha que o exemplo dos pais faz diferença? Sim. Porque, vamos lá, meu filho, eu vou chegar em casa e vou dizer, tem que ler. Ou tá lendo bem. Mas se eu não der o exemplo, tu acha que vai ser a mesma coisa? E ler junto, né, também. Ele te ver lendo e te satisfazendo com aquela leitura, seja de um jornal, de um livro, de um livro digital, né? E também lendo junto, convocando, né? A gente não precisa ler só histórias para as crianças, né? A gente pode ler uma notícia de jornal, não toda a notícia, né? A leitura de imagens, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Aquilo que é produtivo e positivo na rede social também pode ser lido, né? Com as crianças, então... E como professora, Andréia, como tu incentiva os teus alunos a lerem? Então, existem muitas dicas que eu poderia dar, mas a principal... falando para as crianças que eu também leio e eu também aprendo sobre o mundo com a leitura. Eu gosto de me informar com a leitura, né? Mas principalmente com as crianças, eu acho que a dica é textos folclóricos, conexão com o digital, né? As crianças precisam ter o livro ali na frente, o cheirinho do livro, virar a página, mas o digital não é só coisa de pandemia. Então, porque as aulas foram lá no digital, né? As crianças são nativas digitais. Eu não sou nativa digital, tu também não. A gente é emergente digital, a gente aprendeu, a gente se alfabetizou na tecnologia. Essa geração que está agora na sala de aula, ela já nasceu, inclusive no touch, né? O mouse, o teclado, para eles nem faz muito sentido. Mesmo para aquelas crianças com baixa escolaridade, com baixa renda, né? O mundo é digital. Então, isso é algo que vem lá para a dica de como incentivar a leitura. Textos folclóricos. Por que os textos folclóricos? Qual é a importância de um texto folclórico ou de um texto de fábulas? Cantigas, parlendas, parlendas. Porque o folclórico vem de geração para geração, né? Então, essa cantiga, ela foi cantada pela avó, que foi cantada pela mãe e agora está com a professora. Isso faz com que eu tenha memória desse texto, que é no oral, e depois ele pode estar no escrito, como no elefante, né? Eu gosto muito de citar isso, porque às vezes ter uma cantiga, uma parlenda na mão é muito complicado. Lá na plataforma, nas primeiras prateleiras, a gente tem um universo de textos folclóricos. E que remete... Só um pause aqui, só para explicar para quem não sabe, para quem está nos assistindo e não sabe o que é. A plataforma de leitura Elefante Letrado é uma plataforma com mais de 900 livros nivelados, então que a criança vai lendo e vai evoluindo no seu próprio ritmo. Isso. Né? Com diversos gêneros textuais. Isso. Essa diversidade de gêneros textuais, para mim, é uma grande sacada, porque no nosso cotidiano, as diferentes colocações de gêneros, elas são complicadas, são difíceis. E, como eu falei no comecinho, o professor tem que se preparar muito, e ali já tem um universo, né? Textos folclóricos sempre vão remeter à questão da oralidade, né? Eu preciso ter a linguagem trabalhada, essa linguagem na minha memória, ativada nas crianças, com rimas, com combinações sonoras. E aí, quando eu vejo isso num texto, eu penso, hoje é domingo, pé de cachimbo, eu conheço, isso é uma música. Tu conhece, então tu consegue ler. Ou seja, mexo de novo na autoestima da criança, na potencialidade de vir a ser um leitor, e ela tá lendo, né? Ela tá lendo porque ela tá resgatando a memória dela. Então, eu acho isso fantástico. E tu tem alguma história, alguma coisa que tenha te marcado do momento em que a criança conseguiu ler? Sim. Conseguiu ler uma palavra, uma frase, daquele momento que caiu a ficha, aprendi, consegui. Muitas histórias nesses anos de escola, assim. Crianças que dizem, tem uma engraçada que ela parou assim na sala, no corredor e fez: não pare na porta. Não pare. Porque o primeiro som do R que a gente aprende aqui no fundo da garganta, daqui um pouco ela... Não, eu li não pare, né, na porta. E esse entendimento delas de que elas vão ler o mundo. E que agora não há mais paradeiro, né? Esse código que antes era do pai, da mãe, da avó...
enfim, das pessoas na volta dela, agora é dela também. Ela é uma cidadã, ela consegue transitar. Eu acho que isso é a grande contribuição da leitura. Ler com proficiência, né? Ler como se fala. Depois, num segundo momento, compreender o que foi lido. Pensar a respeito daquilo que leu, né? Criticar ou não, e a gente fala depois do pensamento crítico na leitura. Mas transitar com um grau de igualdade nesse mundo, né? Então... E qual a importância da fluência nesse momento de estar aprendendo a ler? Então, a fluência leitora, ler enquanto se fala, né? É treino. Isso é treino, assim como a gente falava lá no início. E como é que tu avalia na sala de aula? Tu tem tempo de avaliar a fluência de leitura de cada um dos alunos? Mas isso é a coisa mais difícil que tem. E é por isso que eu sou incentivadora, não somente porque estou aqui fazendo parte do quadro da plataforma, mas porque o que eu mais gosto na plataforma é a possibilidade das crianças gravarem o que elas estão lendo. E gravar e apagar, e gravar de novo e apagar, quantas vezes for necessário. E quando ela achar que aquela leitura está suficientemente boa, ela manda para o professor. E isso lá na segurança da casa dela. Um professor que me disser hoje assim, não, toda a minha turma está lendo. Tá, mas como é que está o Fernando? Como é que está o João? Como é que está a Maria? Sabe exatamente, se eles não têm um comportamento mais desinibido e eles fazem a leitura oral para que tu escute, tu não tem certeza de como ele está lendo. Sim, é muito difícil, né? Na bagunça da sala de aula, as crianças isso falando, mesmo. Avaliar um por um é complicado. Mas é algo necessário, né? Porque faz toda a diferença no futuro para compreender o que está lendo. Exato, Sheila. E a gente faz muito na sala de aula, a gente gera na sala de aula, todo instante, a produção escrita. Todo o tempo. Prova, apostila, teste, todo o material, ele é concreto, mas ele é para escrita. E para leitura, quando é que é? É na memória desse professor, que nem tem mais memória depois da pandemia. É nos apontamentos que o coitado, quando conseguir fazer, anotar sobre cada criança, né? E aí, quando é que tem evidência da leitura? Quando é que eu tenho a concretude dela? Gravando. Mas aí o professor vai gravar, a criança também vai se inibir, porque sabe que está sendo filmada. Né? Então, por isso que eu gosto muito desse recurso que lá gera... Sim, da criança poder gravar e enviar e o professor poder avaliar. Perfeito. E aí, qual intervenção o professor, tu como professora, por exemplo, faz quando tu identifica que uma criança está ficando bem mais para trás do que as outras? Tanto em leitura, quanto em influência, quanto em compreensão. Ótimo. A gente se apoia na teoria, né? Nos teóricos. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, no conceito de andaimento do Vygotsky, que fala, por exemplo, de colocar crianças menos proficientes, seja na leitura ou na escrita, com mais proficientes, intercalando. Né? Porque um ajuda o outro. É o sistema do andaimento, scaffolding, em inglês, né? Ele fala. E nesse sentido de um ajudar o outro... Mas um se encantar, né? Às vezes a criança precisa de novo desse incentivo, né? Dessa satisfação que o adulto e o colega também dá. Vamos, tu consegue. Eu vou ler para ti uma palavra, tu lê a outra, eu leio uma frase, tu lê a outra, né? Isso também serve na sala de aula para os pais em casa também, né? E na sala de aula, vocês têm um tempo para fazer só leitura? Tu para na sala de aula para ler com os teus alunos. Bom, hoje não, todos os dias, porque é um hábito, né? Isso. Então, eu brinco aqui que leitura tem que ser como escovar os dentes. A pessoa escova os dentes todos os dias, a pessoa toma banho todos os dias. Então, a leitura é isso. Para criar o hábito, tem que ser feito todos os dias. Não importa se é uma página, se são 3 páginas, 5 minutos, 10, 20, não importa. Mas para criar o hábito, tem que ser todos os dias. Então, como é que funciona isso na sala de aula? Tu consegue parar na sala de aula? Bom, hoje a gente vai ler 5 minutos. Ou hoje a gente vai ler 3 páginas. Qual é a rotina da escola com relação à leitura, pela tua experiência? Então, em teoria tinha que ser, né? Todos os dias. A gente sabe que a escola concorre atolada de tempos, né? É a aula de educação física, é aquilo, os tempos são muito corridos. O ideal seria, né, que se parasse pelo menos uma vez por semana, no meu entendimento, a leitura por prazer, por fruição, por escolha. Né? Eu acho que o que achata muito, assim, a vontade de ler nas crianças é ter que ler para fazer.
ter que ler para produzir, ter que ler para dar conta daquilo que o professor quer. E quando eu faço as minhas escolhas, né? Quando eu posso levar para a sala de aula, por exemplo, o jornal, porque hoje eu quero ler alguma coisa no jornal. Crianças mais velhas, né? Crianças bem pequenas, não. Mas ainda assim, crianças bem pequenas, olha, aqui tem esse universo de livros, ou a gente vai entrar na plataforma e tu vai escolher o que ler lá. E não para produzir algo para a professora. Eu acho que essa também é uma questão bem importante, assim, de quando tu escolhe é diferente do que é imposto para ti. E países muito desenvolvidos, inclusive, né, na área da educação, já sacaram isso há muito tempo. De que a leitura, ela precisa ser treinada e eu preciso destinar um tempo para que ela aconteça, para que sim, ela vire um hábito. E uma vez virando hábito, eu procuro fazer como escovar o dente, como tomar banho, como uma necessidade, porque isso vai me tornar uma pessoa melhor. E, de fato, eu digo para as crianças... Ler é para encher a tua cabecinha de novas palavras, o teu coração de novos sentimentos. E aí, depois de tudo isso, tu vai conseguir falar melhor com uma pessoa, escrever melhor. Então, a leitura é para ampliação desse mundo deles, né? Sim, perfeito. Que dicas tu daria para quem quer, assim, de forma concreta, fazer alguma atividade para professor, por exemplo, com uma criança na escola? Eu lembro, trazendo um exemplo, que as minhas filhas tinham que ler algum livro e no outro dia chegar na escola e cada aluno tinha um tempo X, um dia por semana. Então, vamos lá, segunda-feira eram 5 alunos, terça eram outros 5 para contar o que eles tinham lido. Sim. Então, acho que isso também incentiva a criança e ela tem que chegar na aula e tem que contar. Então, já vai ajudando numa questão de perder a vergonha ou começar a se desinibir, né? E trazer o que leu. Então, que dica tu poderia dar para algum professor que esteja nos assistindo com relação a isso? Que prática maravilhosa essa, né? Porque as crianças também precisam poder narrar e contar do seu cotidiano, né? Assim, eu li esse livro, ele foi tão especial por isso. Ou que tem lá como uma propaganda do livro também, né? E uma escuta atenta, ativa dos colegas, respeitosa, né? Mas a principal dica é para os bem pequenos ler junto, né? Ler junto, então tá começando a aprender a ler, tu lê uma palavra, a mãe lê outra, tu lê uma frase, a mãe lê outra. Hoje tu escolhe o livro, amanhã a mãe escolhe o livro, né? Sim, é largar para os pais, é largar 5 minutos o telefone, 10 minutos, isso. Meia hora, para dedicar a ajudar o filho a ler. Porque criar esse hábito vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Em tudo que é lugar também. Não ler só. Então eu tenho que ter uma biblioteca de livros físicos. Se tiver, legal. Mas o digital também, né? Proporcionar textos folclóricos. Então, a leitura das histórias, não só narrativas. Ler uma poesia, né? Ler um conto. Sim, variando fábula, os gêneros. Os gêneros, um trabalho muito, muito importante. E não faz nada por obrigação, né? Assim, procura. Eu ainda não sou um leitor, eu não consigo incentivar o meu filho. Bom, banana não nasce num pé de mamão, né? Vamos lá, a gente tem que... As crianças vão ser aquilo que a gente é, aquilo que a gente come, aquilo que a gente consome, né? Então, dê o exemplo, mas não... Faça o que eu digo e não o que eu faço, não, né? Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Incentivar dando o exemplo. De verdade. Andréia, então, agora pra gente concluir, vamos fazer um bate-bola? Eu falo uma palavra e tu rebate com outra. Tá? Vamos lá. Isso é pra gente conhecer mais da tua personalidade. Então, tu pode falar como professora ou como Andréia, pessoa física. Misturar tudo. Isso. Paixão. As crianças. Um sonho. Que a minha filha realize os sonhos dela. Um medo. Ai, perder as pessoas que eu amo. Um defeito. Sou bem teimosa. Saiu rápido. Coragem. Pra fazer tudo que eu faço no meu cotidiano. Arrependimento. De ter organizado a minha vida e não ficar tanto tempo hoje com os meus pais. Livro. O último que eu li se chama Tudo é Rio, da Carla Madeira. Um perfume. O que a Sheila usa é muito bom. Eu não sei o nome. Aqui no escritório, ela é muito perfumada. Uma cidade.
A minha cidade natal, Santo Antônio da Patrulha. E uma palavra para encerrar. Amor. Amor por tudo que a gente faz, vive. Muito bem. Bom, muito obrigada, Andréia, pelo teu tempo. Obrigada por compartilhar um pouco da tua experiência conosco. E para você que está nos assistindo, a gente está começando com esse podcast. Então, se vocês curtiram e puderem compartilhar, curtir, enviar nos grupos de WhatsApp, a gente está construindo e a gente quer construir com vocês. Então, se tiverem dicas, podem mandar para o e-mail contato@elefanteletrado.com.br. Se tiverem sugestão de pessoas para a gente entrevistar, se tiverem sugestões de assuntos, fiquem à vontade para nos encaminhar, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.